Alô, telespectador, amigo, um abraço. Estamos começando uma nova semana com um novo mês, outubro. E o ano está acabando, hein? Quem fez, tudo bem. Quem não fez, tempinho ficou, tempinho mesmo. Está bem curto para você realizar aquele projeto que você colocou como meta para 2017 e ainda não conseguiu alcançar. Mas ainda tem tempo, ainda tem tempo. Ainda tem tempo como os clubes que estão no Campeonato Brasileiro, aqueles 4, 5 que estão por ali, ainda acham que a possibilidade existe do Corinthians continuar despencando, continuar descendo ladeira e conseguir o título. Se isso acontecer, é muito difícil pelos números, mas se isso acontecer, o Corinthians vai ser o maior mico de 2017, vai ser aquele que enganou todo mundo o ano inteiro. E aqui nesse programa eu falo, sabe, porque a gente às vezes fica mal interpretado, então a gente tem que falar, deixar bem claro, bem claro, bem claro, o problema do América. O doutor José Alberto Teixeira, com a sua lucidez, inteligência e justiça, porque quando eu falei aqui que o América ia brigar por 3 vagas, 3 vagas, o campeonato ainda não acabou. Então você escreva mais uma coisa, um tópico que eu vou colocar aqui. O Internacional abre de 8 a 10 pontos na frente do América no final da competição. Na frente do América, o Inter vai abrir de 8 a 10 pontos na frente do América. E quando eu disse que o América ia brigar por 3 vagas, 3 vagas, ele agora está dando um duro danado, mas um duro danado para tentar ficar na quarta. É isso. Para ficar na quarta. Hoje ele é vice-líder, mas do lado dele tem um caminhão de time. Tem um caminhão de time. Então ele vai brigar muito para ficar entre os 4. Mas vai brigar por 3. Vai brigar por 3. Só 3. Só 3. Só 3. Porque a primeira está ocupada e o dono, o título da competição já tem dono. Bom. Mas se você não falar, e se não acontecer, você falar, não aconteceu. Então eu estou aqui colocando de novo o meu ponto de vista que eu coloquei antes da bola rolar na Série B. Por entender o que era o Internacional, e entender o que era o América. Eu foquei os dois. Coloquei antes da bola rolar. E eu coloquei aqui também, todo mundo, mas você não pode fazer isso, mas você não pode ser assim, não pode ser assim. Então eu gosto de trazer, sabe por quê? Senão cai no esquecimento e você fica como um falastrão. Antes do jogo Grêmio e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio, aqui no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio aqui, jogavam paralelamente Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu disse aqui na TV, antes da bola rolar no Mineirão, eu disse aqui na TV e disse nos meus comentários na Rádio Minas, de que aquele jogo, Cruzeiro e Grêmio, não decidia um finalista, para pegar o finalista de Flamengo e Botafogo, para ver quem seria campeão da Copa do Brasil. Eu disse que aquele jogo, Cruzeiro e Grêmio, estava decidindo a Copa do Brasil. Era a decisão da competição no Mineirão. Era a decisão. E eu falei convicto daquilo que eu estava falando, com plena certeza, também por enxergar. E ver que naquele grupo, naquele jogo, o Grêmio e Cruzeiro eram infinitamente superiores ao Botafogo e Flamengo. Mas o Cruzeiro ganhou nos pênaltis. Eu não disse que o Cruzeiro ia ganhar de 6-0, 7-0 ou 8-0. Disse que o Cruzeiro seria campeão. Pênalti faz parte. Faz parte. Disse que o Cruzeiro seria campeão. E foi. E foi campeão. É só para não deixar cair no esquecimento daqueles que contestaram. E foi campeão legítimo, sem nenhum questionamento. Nenhum questionamento. E o América que se cuide. O América que se cuide. Porque agora ele começa a correr risco de ficar fora dos 4. Perder de 2-0 dentro do Independência para o Oeste. 2-1.
Foi 2-1, né? 2-1. É, 2-1. De virada. Uma péssima arbitragem, diga-se de passagem. Deixa o Mazzarini colocar. Porque eu estava lá. Aqui, tá, você estava lá. Então nós vamos dar os 3 pontos para o América. Boa. Então, veja bem. O América agora passa a correr risco de não ficar entre os 4. Não ficar. Não ficar entre os 4. Vamos torcer para isso, né, Se Afonso? segura, só um minuto. Se segura, América. Se segura. Se segura. Porque você vai brigar pelas 3 vagas que eu falei aqui, ó. Que você ia brigar pelas 3 vagas. Se segura. Fica firme, fica esperto. Fica esperto. Porque eu vi o jogo, boa parte do jogo, América e Oeste, vi, e o América correu o risco de tomar mais gol. Não foi só 2, não. Correu o risco de tomar mais. Tomar mais. Não foi só 2, não. Então fica firme aí. E o Atlético, lá no Paraná, não fez nenhuma Brastemp de partida, fez um bom jogo, o Robinho esteve bem, justificou a sua escalação. Acho que o Fred ainda está devendo muito. E eu fico abestado e absurdado como esses repórteres gostam de usar palavras do momento, achando que ela tem nexo, faz nexo com alguma coisa. A palavra que eu mais ouvi ontem de setorista do Atlético, especificamente mais de um, não vou ficar dando nome aqui não, Ô Elias, o Atlético aprendeu a sofrer. Ô fulano, agora o Atlético sabe sofrer. O Atlético precisa aprender a sofrer. Gente, o Atlético sofre desde que o mundo é mundo. O Atlético sofre desde que ele existe. O Atlético nunca deixou de sofrer. Não, ele agora aprendeu a sofrer. E ele leva, os caras levam o entrevistado na onda. Nós agora sabemos sofrer. Sabemos sofrer. Isso aí, isso irrita, isso dói no meu ouvido. É falta de condição de trabalho, de pensar, de raciocinar, para não ficar falando abobrinha. Se você não tem pergunta para a coletiva, fica calado. Ninguém é obrigado a participar de coletiva, não, perguntando. Só ouve, pronto. Se você não tem pergunta, não faça qualquer uma, porque qualquer uma sai uma idiota imbecil. Que bom, hein? Agora o Atlético hoje mostrou que já sabe sofrer na competição, já sabe sofrer. Que grande vantagem! Quem está sofrendo, para você que não tem argumento, que não raciocina, para você, quem sofre é o torcedor da arquibancada, não é quem está lá embaixo, não. Quem está sofrendo, quem já aprendeu a sofrer há muitos anos, e sofre há muitos anos, mas há décadas, há centenas de anos. O Atlético tem quantos anos? Sofre. Quem sofre é o torcedor. O Atlético sofre há muito tempo. Para com isso, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, meu Deus do céu. O Atlético jogar lá no Paraná, na Arena da Baixada, lá, no campo do Atlético, lá na Arena, é difícil para qualquer time que vai lá. E a pressão exercida pelo time da casa já era esperada também por qualquer um. E o Atlético conseguiu levar à frente, conseguiu 3 pontos importantes para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. E ele está conseguindo. Agora, foco voltado para a decisão da Primeira Liga. O Léo Silva voltou a Belo Horizonte, mais contundido, e seguiram Eraso e Luan. Eraso e Luan seguiram. Sobre tudo isso, a gente vai falar aqui. Nós vamos conversar com o Eduardo Panzi, Flávio Carvalho, Matusalém Gonzaga, José Alberto Teixeira, o doutor Maurílio Costa. Bom, gente, vamos por etapa então, já que você já falou de tudo aí, eu também vou dar uma pincelada aí. América. Essas 2 derrotas podem ser debitadas num acúmulo de gordura que o América acumulou. Isso. Jogou bem contra o Internacional, teve chance até de ganhar, mas jogou muito mal no domingo de manhã. Daqui para frente, cada jogo é uma decisão. Obviamente que o Internacional disparado é o favorito para ser campeão e para dizer que teve na segunda de passagem, porque é um time de um potencial muito grande. Agora,
realmente os jogos do América daqui para frente são todos eles decisões. Santa Cruz o próximo, o Paraná que está subindo é outro. A parte desse jogo de domingo, o caso do Messias. Messias, você é um jogador de futebol vitorioso, um futuro espetacular pela frente. Você é gente, você é homem. Você está num país democrático que foi civilizado com a miscigenação, que é de índio, que é de judeu, que é de preto, que é de todo mundo. Essas picuinhas de dentro de campo de futebol, pelo amor de Deus, não faça isso, meu filho. Lá dentro de campo rola tudo, então você se indignar e vestir carapuça por uma coisa que você não gosta, releve, seja você mesmo. E não esquente a cabeça com isso não, porque na própria trajetória de jogador de futebol acontecem coisas até muito mais graves. Então, joga seu futebol porque você tem um futuro brilhante. O Cruzeiro, cansado, jogou contra o Corinthians, que ainda não se definiu como o líder campeão brasileiro. Está também naquela fase de transição, porque foi ponto fora da curva no primeiro turno, extrapolou e, obviamente, também tem muita gordura para queimar ainda. O Atlético mexeram só com a direção técnica, o Oswaldo de Oliveira, só mexeu com a cabeça dos jogadores. Pô, o Robinho desaprendeu, o que é? O Atlético se comportou como um time pequeno, mas de acordo com a necessidade de ser vitorioso. Fez um gol de bola parada e segurou e fez o segundo. E é assim que o Atlético tem que ir para todo mundo que quer ganhar, tem que fazer isso no todo, né? Nenhuma partida nós vamos atropelar, ficar dando ouvido à rede social, lá, é igual o torcedor mais afoito do América, vai ser campeão, mas coisa nenhuma, vai ter que disputar valor. E uma outra pergunta que alguém me abordou quando eu vim para cá. Perguntaram para mim que, como você, viveu muito tempo o clima do Cruzeiro, cobertura e há muito tal. tempo, eu sei que você vai falar, há muito tempo que isso não a questão é a seguinte, perguntaram para mim quem é que é o melhor presidente do Cruzeiro. Eu não gosto muito desse negócio de melhor, isso aí é para dar ibope, é para discussão de botiquinha, é para dar bate-boca, e é para ocupar o horário de televisão. Ah, fulano de tal é 50%, não sei o quê, o outro é melhor, o outro ganhou. A questão é a seguinte, Felício Brandi foi pioneiro, tem que destacar. Furlete continuou com ele. Os Massig também limparam, pelo menos seriamente, admitiram o Cruzeiro. E o Gilvan é um presidente vitorioso e há quem diga que ele não fez uma boa administração, eu critico o trabalho dele. Ele pode ter cometido os erros, enganos numa administração, ninguém agrada a todo mundo, nem Jesus Cristo foi 100%, mas olha, um presidente que tem 2 campeonatos, bicampeonatos seguidos e uma Copa do Brasil, em termos de futebol, né? Porque administrativo também, ele saneou o Cruzeiro, botou o Cruzeiro nos trinques, no ritmo. Então, essa crítica que alguns fazem, não sei se oportunamente, porque é época de eleição no Cruzeiro, eu acho que é muito injusto. Então, Gilvan, eu particularmente, deixando de lado a nossa amizade que vem de muitos anos, eu te parabenizo pela sua administração, que você está entregando 0 quilômetro. Muito bem. O Maurício lembrou bem que hoje, para você que está ao vivo conosco, faltando 16 minutos para as 13 horas, 1 da tarde, 16 minutos. A eleição começa às 3 da tarde. Para você que está na reprise, agora faltando 16 minutos para as 23 horas. Aí já tem o resultado. Aí já tem o resultado. E para você que está na reprise da madrugada, 1h14 da madrugada, você também já vai ter o resultado. O que o Maurício falou é a pura verdade, presidente extremamente vitorioso, doutor Gilvan. Ele deixa em 31 de dezembro o Cruzeiro para o novo presidente. Na minha opinião, continuo dizendo, com o melhor elenco de futebol do Brasil, o do Palmeiras é mais caro. Para mim, o do Cruzeiro é bem melhor elenco de futebol do Brasil, e deixa esses títulos que o Maurício falou, 2 vezes campeão brasileiro, seguidas, e campeão da Copa do Brasil. Chegou em duas finais e mais 2 semifinais, e foi campeão mineiro também. Parabéns ao presidente Gilvan, e vamos ver como é que caminha a coisa. Eu vou... e ontem, que eu não falei, eu acho que o Cruzeiro poderia ter vencido o Corinthians.
O Mano abriu mão e na coletiva ele falou isto. O Mano ficou satisfeito quando o Cruzeiro fez 1-0 e o jogo estava caminhando para ficar 1-0, aí ele mete 3 volantes no time. Ele chamou todo o Corinthians, que já estava pressionando, para cima dele. Acho que o Mano, eu vou usar um termo aqui meio que é pesado, se acovardou no jogo de ontem. E ele falou na coletiva, ele deixou bem claro, que ele não queria perder o jogo, mas ele poderia ter vencido o jogo. Algumas peças não funcionaram, o Thiago Neves não estava bem, o Alisson não estava bem, o Arrascaeta não entrou bem, mas o time poderia, aquele time do primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo. Opinião minha, eu estava lá e vi o jogo inteiro, trabalhei no jogo inteirinho, aliás, o chefe estava do meu lado lá, do meu Cruzeiro, mais uma vez, muito pelo lado esquerdo, explorando Alisson, Diogo Barbosa, coisa que eu falo também aqui há muito tempo, é o melhor lateral esquerdo do Brasil em atividade aqui no Brasil, é o melhor lateral esquerdo jogando futebol aqui no Brasil, então o Cruzeiro poderia vencer. O Mano abriu mão disso aí. Nós vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ninguém pode medir nosso fanatismo e não podem enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Olha eu, hein? Bobagem. Não, meu Deus do céu. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Olha, o que é isso? Eu quero acertar simbolicamente na Mega Sena ou quero acertar para valer? Simbolicamente não vale nada eu acertar na... Você fez 5 pontos, mas não jogou. Se você simbolicamente acertou na Mega Sena, fez 5 pontos, mas não jogou. Não, simbolicamente tá ponta, você ninguém acertou. fala nada. Mas que maravilha! Que maravilha! Mas quando tá na ponta, ninguém fala nada. Meu Deus do céu. Vou começar com o nosso Flávio Carvalho, falando do Cruzeiro, que foi o primeiro jogo.
E, evidentemente, não sei se você viu o jogo, Flávio, Vi todo. eu disse que o Mano poderia ter agido de maneira diferente. Bom, Afonso, primeiro um abraço pro Maurício, pro Zé Alberto, pro Matusalém, pro Eduardo Pan está de volta aqui. Ficou quase 2 semanas na Europa, depois da Bahia, você entendeu? Então, primeiro, só queria falar um negocinho rapidinho do América. O juiz não Mas o interferiu em América eu nada. ainda não chamei. Não, daqui a pouco eu chamo o América. Então tá, Vamos lá. então vamos falar do Cruzeiro. Senão você fala do América, eu te tiro do Cruzeiro. Isso. Então vamos falar do Cruzeiro. Olha, primeiro o seguinte, só dar uma pincelada, a eleição hoje começa às 5 da tarde, às 3 da tarde, ou melhor dizendo. Em torno de 420 conselheiros vão votar hoje, né? E termina por volta das 10 da noite. Acredito Voto é eu que secreto. 10h30. Hein? Voto é secreto. Voto secreto. Acredito eu que 10h30, 10h40, a gente vai ter Abre o a geral resultado. aqui, por favor. Em quem que você vai votar como conselheiro? Afonso, Voto é secreto. o voto é secreto. Você entendeu? Vamos lá. Boa. Né? Acho que essa eleição é uma eleição muito indefinida. Até na sexta-feira eu estava conversando com o doutor Lemos, ele falou comigo que igual essa, aconteceu uma do Felício com o Manel de Carvalho. Certo? E o Manel de Carvalho ganhou do Felício, acho que o Maurício vai lembrar disso, por 24 a 23 votos. Eu lembro, eu estava lá. Pois é. O senhor Manel de Carvalho, um português, foi presidente do Português. Conselho. É. E depois disso aí, nós não tivemos uma eleição tão acirrada como essa. Então, você arriscar quem vai ganhar é muito difícil. Então, vamos torcer, né? Vamos acompanhar essa eleição, que vença aquele que possa fazer mais pelo Cruzeiro. Bom, o jogo de ontem, o seguinte, o Afonso foi bem claro aqui. O Cruzeiro entrou ontem na ressaca, o time, na sexta-feira, tinha jogador que ainda estava bêbado na Toca da Raposa, né? Jogadores que fizeram festa, sexta-feira à noite, fizeram festa de novo. Sábado foram treinar na ressaca ainda. Ô, Flávio, vamos deixar bem claro uma coisa, que esse programa é um programa sério, você sabe disso? Claro. Quando você disse que tinha jogador bêbado na Toca 2, é porque o jogador falou. O jogador falou, claro. Porque não estava enxergando nem a bola. Exato. E aí foi o caso do Thiago Neves que disse que eu não estava enxergando nenhuma bola. Eu acho que não tem que contestar não, porque eles vibraram tanto, o título foi merecido, tinha que comemorar mesmo, e não vamos culpar ninguém, certo? E o Thiago Neves não foi mal no jogo de ontem, não. Pelo contrário, em campo ontem, foi um dos bons jogadores do Cruzeiro. Agora, algumas peças não funcionaram no Cruzeiro ontem. E o Afonso foi bem claro aqui. O Rafael Sobis está mal há muito tempo, certo? O Rafael Sobis, o Alisson também não foi bem no jogo de ontem, né? E outras peças mais. E o Cruzeiro, para mim é o seguinte, o Cruzeiro teve o melhor domínio do Corinthians no primeiro tempo e o Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo. E o gol que o Cruzeiro sofreu foi no lance infantil do Murilo, que ele foi pular com o braço aberto, e se o jogador do Corinthians cabeceasse para a área, não tinha nenhum jogador do Corinthians na área. A defesa do Cruzeiro cortaria aquele lance. Flávio, normalmente o Pedro foi claro. Ele pulou, quando ele pulou e abriu o braço, ele abriu para equilibrar. Para equilibrar. Pois mas a interpretação é do árbitro É ponto claro. final. Mas aí, Ponto final, e foi pênalti, já. Foi pênalti. Foi pênalti. O critério que o árbitro usou, ele acertou, ele usou como mão na bola. Duas não bola na certezas, mão. Flávio, você pode ter na vida. Que no jogo vai ter um pênalti pro Corinthians que você vai morrer. Não, isso aí é o seguinte, Afonso, isso aí, que o pênalti foi. Foi. Ele foi com o braço aberto e cortou a trajetória da bola. Trajetória isso também não existe. Apesar de que, se a bola vai para a área ali, só tinha jogador do Cruzeiro, não tinha nenhum jogador do Corinthians ali. Então, o Cruzeiro ontem, o próprio Mano disse na entrevista, né, que chamou o jogo para ele, que ele admitiu, que quando ele colocou o Lucas Silva em campo, colocando mais volante em campo, né, apesar de que o Lucas Silva é um jogador que finaliza muito de fora da área, tanto que teve um lance que ele chutou, a bola passou por cima do Cássio. O Lucas Silva é aquele jogador que vai para frente, e era um jogador que estava mais descansado, porque o Rafael Sobis estava morto, o Thiago Neves estava morto, o Alisson não aguentou correr ontem direito, certo? Então, ou seja, o ataque do Cruzeiro, só o Rafinha apareceu no jogo de ontem. E, por sinal, é um jogador que tem sido muito útil ao Cruzeiro. E ontem você viu o Rafinha na frente, o Rafinha defendendo, o Rafinha na zaga do Cruzeiro, brigando, o Rafinha no ataque. E ele fez um gol que, sem dúvida alguma, foi um golaço, né? Porque, o Cássio foi no meio do Cássio, mas aquele foi um tiro, parecia que foi um chute. E ele com a cabeça, sem a menor chance pro Cássio. Então, o empate, para mim, eu sinceramente, eu nem acreditava que o Cruzeiro ontem conseguisse empate. Porque o Corinthians vinha motivado, porque está brigando pelo título ainda. O Santos havia vencido no sábado, poderia encostar no Corinthians, e o Cruzeiro vinha comemorando o título da Copa do Brasil. E esse futebol de ontem, que a gente viu, foi isso. E aí, o Mano mexeu, aí colocou o Elber, né, que acabou não rendendo aquilo que a gente esperava dele também, entrou tarde no jogo de ontem. Entrou tarde. Entrou Você tarde. fala a palavra certa. Certo. Entrou tarde. Não tinha jeito ele já de render, poderia não. ter tirado o Alisson no Não tinha intervalo. jeito de render, não.
Ele já poderia ter tirado o árbitro do intervalo, porque a gente sabia que o Corinthians ia todo para cima do Cruzeiro no segundo tempo, e com o Rafinha e com o Elber, o Cruzeiro poderia puxar o contra-ataque e poderia ter feito o Por isso que eu disse que ele acovardou, ele botou volante. Exato. Então, é o seguinte, agora o Cruzeiro tem a Ponte Preta pela frente, né? Vamos ter eleição hoje, essa eleição hoje vai definir o futuro do Cruzeiro, mas eu acho que qualquer um que ganhar, o Mano continua o ano que vem. Isso que é muito importante, pelo trabalho que ele está fazendo, pelo conhecimento que ele tem, e está mais do que aprovado. O técnico, muito tempo num time, né? Ele sempre faz esse time render melhor que os outros. Você vê aí, time que troca 3, 4 vezes o técnico no ano, a situação que se encontra. Então, vamos torcer para que vença o melhor hoje da eleição do Cruzeiro e, acima de tudo, que o Mano continue o ano que vem no Cruzeiro, no comando técnico. Muito bem, eu quero abraçar o pessoal do BMG, que é o nosso banco BMG. E abraçar também o pessoal de Marieta, melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, Diamond, BH Shop e Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Um abraço para o doutor Adriano de Silva Advocacia, com esse novo telefone na tela, 3212-2832. Agora também advocacia empresarial. Tá bombando, hein? Um abraço para os meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Chiquinho, Renato, leva para lá, amassou, arranhou. Não, fica estressado não, leva lá que o seu carro fica novo de novo. Tá aí na tela o endereço para você. Um abraço para o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola essa vitrine aí, com esses descontos, à sua espera em todas as farmácias da rede. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço para meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, na Niquelino 918, em Santa Efigênia. Tem lá a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil, na bomba, o melhor preço para você. DT Clean. E tem também a água mineral, Ingá ou Igarapé, para você levar para onde você quiser, sua fazenda, sua casa, no garrafão de 20 litros, sempre pelo melhor preço. E lá em Pinhuí, para aquelas bandas lá da Serra da Canastra, você encontra o Posto Funil do mesmo grupo. Além da DT Clean, você encontra a gasolina normal que você coloca, o etanol, tem o diesel, tem um queijo artesanal maravilhoso, fabricação do meu amigo Danilo, a sua espera lá também, no Posto Funil. Eu quero abraçar também o Padre Lucas Almeida no 3426-0069. 3426-0069. Ligue para lá, porque a viagem agora é Inglaterra, Espanha e Portugal. Inglaterra, Espanha e Portugal. 3426-0069. 3426-0069. E mostrar para você que eu tenho um banco no meu bolso, na minha casa, no meu carro, onde eu estiver. Onde eu estiver, no clube, andando na rua, eu tenho um banco. O meu banco é o Banco Inter, 100% digital. Banco Inter, está na tela aí, abra a sua conta, está o endereço aí, bancointer.com.br, abra a sua conta e vá usufruir de todas as facilidades do Banco Inter. Você não tem nenhuma taxa para pagar, zero de taxa para pagar, inclusive abrindo a conta, nada. Zero de taxa. E o Banco Inter te auxilia até no crédito imobiliário. Banco Inter. Banco Inter, 100% digital. Você faz tudo que você faz em um banco, desses que a gente chama de banco normal, e você tem muito mais do Banco Inter. Primeiro que não corre risco, pegadinha, assalto, passar por porta giratória, falta de banheiro, calor. Bom, bancointer.com.br é um banco 100% digital, ok? Ok? bancointer.com.br. Chefe Cruzeiro. Afonso, o Cruzeiro boa tarde a todos, boa noite para o pessoal que é da noite, né? Já fez uma partida dentro daquilo que já era mais ou menos esperado. Porque a retrospectiva pós-título do Cruzeiro, quando o Cruzeiro ganhou os títulos, o Cruzeiro não conseguiu vencer seus adversários. Foram 4 empates, inclusive 1-1 com o Atlético. Um jogo que aconteceu que foi dos 2 pênaltis, né? O Fábio Júnior perdeu um pênalti e o Cruzeiro também perdeu um pênalti, o goleiro do Atlético defendeu, o Fábio Júnior jogava pelo Atlético. Então, era mais ou menos, e mais uma vez, o Cruzeiro deixou de conquistar uma vitória no jogo. Porque poderia, sim, ter matado o jogo dentro do primeiro tempo. Taticamente ali, o jeito que o Mano armou o time, foi um time muito bem organizado.
Cruzeiro jogou com raça, jogou com inteligência. O primeiro tempo do Cruzeiro soube defender muito bem. O Fábio não foi, no primeiro tempo, fustigado. Não fez nenhuma defesa para falar, a defesa. Já no segundo tempo fez, quando o Corinthians foi para cima. Mas uma coisa ficou bem claro. O time, eu acho que o ideal não seria nem usar os jogadores principais. Entendeu? Talvez seria você fazer um time bem alternativo mesmo, com aqueles que tivessem maior condição de jogar. Me explica por quê? Porque, o Afonso, depois de que você ganha um título... Mas você ganha um título... Mas você ganha um título, aí você está autorizado a não jogar mais, a botar reserva? Não é essa lógica que eu estou falando. Eu tô falando Existem outros interessados na competição. Eu sei, mas tem o desgaste, entendeu, Eduardo? Que desgaste? Uma partida onde a semana inteira o Corinthians ficou livre. Tá. Para poder treinar. E daí? Segundo, o Cruzeiro fez uma partida... Pergunta se o Corinthians queria estar no lugar do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma partida que não foi uma plástica perfeita e bonita, mas foi uma partida de entrega. Uma partida de luta. Uma partida onde o jogador se doou. Eles estão preparados para isso? O Cruzeiro está preparado para isso? O Cruzeiro está preparado para isso? Tá, porque tem um elenco para isso. Pronto. Entendeu? Agora, depois que vem um título, na quarta-feira, na quinta-feira, comemoração. Claro, com muito louvor. Tinha que comemorar, tinha que ir para as ruas, porque é um título que o Cruzeiro já não ganhava há muito tempo, e há 3 anos lutando contra o rebaixamento, há 2 anos lutando contra o rebaixamento. Então, toda a honra aí para os jogadores que tinham que lutar mesmo para poder chegar lá e aproveitar e comemorar. Mas, em seguida, tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que o Mano errou. Quando o jogador vem a público e fala que ele não tem condição de jogar, quer dizer, tem condição de jogar, mas que no treinamento não conseguia nem treinar, eu acho que o Mano deveria ter repensado, colocado um outro jogador e talvez deixado até uma alternativa. Thiago Neves foi um dos melhores em campo ontem. O Cruzeiro ontem, estou de acordo com o que Afonso falou, deixou de ganhar do Corinthians aqui dentro do Mineirão. Deixou de ganhar porque, na substituição do Mano, que é um bom técnico, eu acho que ele conseguiu fazer um excelente trabalho, com todas as críticas, mesmo eu fazendo para ele, mas uma coisa é certa, o Cruzeiro deixou de ganhar do Corinthians ontem. Porque o Corinthians não é esse time que todo mundo está pensando. Na segundo turno do campeonato, o Corinthians me parece que é o 15º colocado. No 15º ou 14º colocado em pontuação. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise do Cruzeiro, coletivamente muito bom, um conjunto muito bom, o Mano tem o grupo nas mãos, mas certas coisas, certas decisões do Mano, eu acho que o Mano também ainda pode repensar. Muito bem. Olha, eu sou radicalmente contra esse tipo de justificativa para um time que ganhou um título. Contra. O Cruzeiro ganhou um título na quarta-feira, aí vai ficar de ressaca, vai enfrentar o Corinthians, está tudo bem. Pode perder de 10 para o Corinthians, foi a comemoração, foi a festa. Não. Se você comemora, você faz festa com responsabilidade. Por quê? Tinham quase 30 mil torcedores no estádio. E ninguém foi lá ver o Cruzeiro de ressaca, não. Torcedor não foi lá para ver Cruzeiro de ressaca, não. Não foi lá para ver time desestabilizado porque festejou. 30 mil torcedores foram lá ver o Cruzeiro ganhar do Corinthians. Foram lá ver o Cruzeiro ganhar do Corinthians. Então isso é irresponsabilidade. Teve festa até quinta-feira, maravilha, festejou, mereceu. Mas a sexta é para treinar com responsabilidade, concentrar e jogar os melhores. Tem que jogar os melhores. Só não entrar quem está contundido. Os melhores. Pergunta o Flamengo, que jogou ontem e que teve o mesmíssimo... Vai jogar hoje. E teve os mesmíssimos desgastes do Cruzeiro, mas não teve só a ressaca. Só não teve a ressaca. E mais um dia. Ele vai querer ganhar. Então o Cruzeiro teve chance de ganhar. Teve chance de ganhar. E para mim o Mano entrou nessa, da ressaca. Ele entrou nessa para justificar. Ganhamos quarta, festa. Ele aproveitou a dica que os jornalistas dão para ele, o que eles oferecem para ele, para se apoiar e falar por que ele não jogou para vencer o Corinthians. Ele não jogou para vencer o Corinthians. Ele se acovardou, Zé Alberto. Um abraço aos telespectadores, aos colegas aqui do programa. Antes de falar do futebol da bola rolando, eu gostaria de dizer apenas o seguinte, com relação às eleições do Cruzeiro. Não vou tomar partido de ninguém, quero dar apenas uma palavra de comentarista. Eu acho que a administração do Cruzeiro de Felício Branco foi maravilhosa, dos Márcio foi muito boa, dos Perrelas, Alvimar e Zezé foram muito boa, e do doutor Gilvando Pinto Tavares, excelente. Excelente por quê? Porque
tempo em que ele esteve na presidência, 8 anos, ele deu ao Cruzeiro título regional e deu ao Cruzeiro 2 títulos nacionais e o Copa do Brasil também um título nacional. 3 títulos nacionais. Isso, para mim, justifica plenamente qualquer mandato de um presidente à frente de um clube. Agora, eu não sei por que a razão dessa eleição agora, se a posse vai ser só em janeiro. É estatuto. Então, estatuto. pois Mas o estatuto do Cruzeiro, Zé. Mas caso... A eleição tem que ser outubro para a posse em janeiro. Caso houvesse uma derrota do Cruzeiro, caso houvesse uma derrota do Cruzeiro com a perda do título, seria muito prejudicial seria muito prejudicial ao presidente atual do Cruzeiro, doutor João do Pinto Tavares. Então, apenas para dizer que sem qualquer parte partidária dentro da equipe, dentro das eleições do Cruzeiro, dizer que o doutor Gilvan teve realmente uma gestão muito boa, magnífica à frente do Cruzeiro, como outros presidentes tiveram. Mas ele tem 2 títulos do Campeonato Brasileiro e um título da Copa Brasil. Para isso, basta para justificar um belo mandato dele. Com relação ao jogo de ontem, o negócio é o seguinte, o Cruzeiro entrou para jogar esse jogo contra o Corinthians, naturalmente que entrou para ganhar o jogo. O torcedor foi lá para ver o Cruzeiro ganhar o jogo. Mas a questão também tem que ser posta em ponto, não é questão de se ressaca. Eu peço permissão ao Flávio para não concordar, porque ele falou que tinha jogador bêbado na toca. Na toca não é lugar de jogador bêbado. Quer dizer, ele quer comemora, mas ficar bêbado na toca, concentração do Cruzeiro, local que o Cruzeiro trabalha, não pode. Não foi o Flávio que falou, não, Zé. Então, o Flávio falou aí. Não, foi o jogador. Bêbado. O jogador é que falou. Quem? O jogador é que falou. Pois é, o jogador aqui, que ele falou, não falou que estava bêbado, ele falou que não estava conseguindo enxergar a bola. Pois é. Acontece que isso aí aconteceu na quarta-feira o jogo, ficar bêbado de um dia para o outro, mas fica bêbado em casa, não vai ficar na toca. De um dia para o outro, quinta-feira, sexta-feira, igual Afonso Lula, tinha que treinar, tinha que estar pronto. Só que este Campeonato Brasileiro agora, ao Cruzeiro, não faz falta nenhuma. O Cruzeiro já conseguiu o seu objetivo conquistando a Copa Brasil, já está na Libertadores. O Cruzeiro está numa posição boa no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro manter essa posição aí, é 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar, 8º lugar, 10º lugar, o Cruzeiro não está fazendo nem de mais nem de menos. O que vier agora é lucro, né, Zé? O que vier agora é lucro, né? Só uma coisinha, é lucro mesmo. Só uma coisinha, se ele entrar no G4, o Cruzeiro bota nos cofres 6 milhões de reais. Mas 6 milhões para o Cruzeiro, então ganham quantos milhões agora? Não, ganhou 6 milhões na Copa do Brasil. Isso aí é muito importante, mas então, isso é uma responsabilidade do técnico e da diretoria dizer isso aos jogadores. Agora, a verdade é essa, o Cruzeiro está agora comodamente no Campeonato Brasileiro porque conseguiu esse título belíssimo de campeão da Copa Brasil. Já está na Libertadores, então daqui para frente, eu acho que o Cruzeiro tem só que fazer o seguinte, é jogar bem, ficar entre os 4 para poder fazer com que o atleta também possa ficar lá, porque o Cruzeiro ficando entre os outros aumenta o número de vagas, né? Aumenta. Então, quer dizer, o Cruzeiro tem que fazer isso, ajudar o Atlético. Mas a verdade é essa, achei que o Cruzeiro ontem, ele não deixou de ganhar do Corinthians. Ele não conseguiu ganhar do Corinthians. Agora, jogou bem, jogou de acordo com o que está se falando, depois de uma ressaca, depois disso, e agora com a comodidade que o Cruzeiro tem, de não precisar de lutar tanto assim pelo título, porque o título não vai ter nunca, mas uma posição honrosa, então não tem problema. Acho que o time do Cruzeiro jogou bem, mereceu o resultado, se fosse 1-0, mas essa atitude que o Mano Menezes tomou, de resguardar um pouco mais a defensiva do Cruzeiro, faltavam 5 ou 6 minutos para acabar o jogo, então ele preferiu agir assim do que preferiu manter o resultado de 1-0 do que ampliar o resultado. E foi ali que ele tomou o empate. Pois é, mas foi ali que ele tomou o empate, porque não adianta, porque se tivesse com outros jogadores menos descansados, que estivessem lutando desde o começo do jogo, talvez o Corinthians pudesse empatar de outra maneira, então tá bom. se não fosse pênalti. Mas a verdade é que o resultado de 1-1, no meu entendimento, foi absolutamente justo e o Cruzeiro está à vontade no campeonato agora. Ok. Vou saber do Eduardo Panzi, eu ia até falar completar aqui, mas me fugiu de repente, assim, me fugiu o que eu ia falar. Eduardo. Um abraço a todos. Eu não vou falar do jogo em si, porque eu não assisti o jogo, eu estava viajando, não assisti o Cruzeiro, não assisti o Atlético. Aliás, os últimos 10 dias eu não vi futebol, não ouvi futebol, me desliguei completamente, estava descansando. Mas... Nem do Nordeste você não acompanhou lá o futebol nada, do Nordeste? Não acompanhei absolutamente nada, não quis nem saber de futebol.
Quando a gente sai para descansar, a gente tem que descansar do trabalho. E o meu trabalho, como é futebol, eu resolvi não descansar. Igual o médico, quando sai, ele não vai fazer cirurgia, ninguém na praia, o advogado não vai pegar uma causa, o jornalista esportivo ele tem que se desligar do futebol. Se ele não se desligar, ele não descansa. Sabe por quê, Eduardo? Aí morre estressado. Eduardo, eu não sei o que acontece, que eu não consigo fazer isso. Pois Vamos é lá. por isso você não Mas descansa. o jogo do Flamengo Cruzeiro, você viu? Não vi nada. Não vi nada, não assisti futebol, não ouvi futebol. Não sei como o Atlético está nos últimos 10 dias, não sei como que o Cruzeiro está nos últimos 10 dias. Cheguei ontem à noite e hoje procurei me inteirar, olhando tabela, classificação. Primeiro, eu acho que vocês são muito chato. Porque o Cruzeiro acabou de ganhar a Copa do Brasil, vocês já estão cobrando que o time ganhe do Corinthians no final de semana. Os caras ganharam uma Copa do Brasil, pentacampeão da Copa do Brasil, tá na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o Mineirão lotado, uma festa incrível, vocês já estão cobrando o rendimento contra o Corinthians, o campeonato, vamos com calma. E aí eu tô com o Zé Alberto. O Campeonato Brasileiro é muito bonito, vai ganhar X milhões com 4º lugar, vai faturar X milhões no vice-campeonato. O Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro é jogar e cumprir a tabela. Não vai, é a cultura do jogador brasileiro. Você não vai colocar na cabeça do jogador que agora ele vai ter que jogar a vida dele para faturar 6, 10 milhões pro clube. Não vai acontecer. O Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil, tá na Libertadores. Título o Cruzeiro não vai ganhar. Tá o quê? 17 pontos atrás do Corinthians? Não. 15 pontos, 14, sei 14 lá. pontos. 13. 13 pontos. 13 pontos. O Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro. Não, claro Não tem que não. condição de ser campeão brasileiro mais. Ele estava brigando para ficar entre os 6 para ir uma fase de pré-Libertadores. Não precisa mais. Ele tinha que ficar entre os 4 para ir para a fase de grupos da Libertadores. Não precisa mais. Ele tinha que ganhar um título de grande expressão porque é o Cruzeiro, porque é gigante. Ganhou a Copa do Brasil. E aí 3 dias, 4 dias depois, cobrar que o cara tinha que jogar, que o cara tinha que estar como profissional. Eu sei que isso é o correto. É o bonito, na teoria isso é o certo. Mas na prática isso não existe. Principalmente futebol brasileiro. Então, e o Cruzeiro ainda empatou com o líder do campeonato, jogando aqui em Belo Horizonte, tomou um gol com 40 minutos do segundo tempo, um gol de pênalti. Então, tem que ir com calma nessa hora em relação ao Cruzeiro. É claro que as coisas, a partir da próxima rodada, elas vão voltando ao eixo, o jogador vai esquecendo um pouco o título da Copa do Brasil, a festa, a farra, ele tinha direito, é normal, qualquer profissional tem direito a isso. Aos poucos ele vai esquecendo, vai voltando com o Cruzeiro para os trilhos. Eu sei que o campeonato é turno e retorno. Não importa nada você ser o melhor do retorno, se no geral você não somar e ser o campeão. Mas o Cruzeiro é o vice-líder do retorno. O Cruzeiro faz um retorno no Campeonato Brasileiro muito bom. É um dos times mais regulares das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians é um dos piores. É dos piores. Então não é hora de sair cobrando. O jogador é um irresponsável, não tinha que estar assim. Ele não bebeu na toca. Ele estava farreando, comemorando e foi de ressaca. Foi trabalhar de ressaca. Eu, quando saio para comemorar, às vezes eu vou trabalhar de ressaca. Acontece. Com o jogador tem que acontecer menos. Mas o Cruzeiro acabou de ganhar a Copa do Brasil. Pentacampeão da Copa do Brasil. Está na Libertadores, fase de grupos do ano que vem. Então vamos deixar, vamos ter calma. Hoje o dia é importante, fora de campo, eleição, o conselheiro tem que ter responsabilidade, tem que votar para o clube e não para o amigo, ou para o primo, ou para agradar A ou B. É responsabilidade. Vote no que você acha que vai ser melhor pro Cruzeiro. Não para agradar o seu amigo, o seu primo, o seu cunhado, ou agradar A ou B, ou para garantir cargo no Cruzeiro. Não faça isso. Conselheiro do Cruzeiro, seja responsável. É o Cruzeiro, é o clube. O cara que ganhar, seja ele o Wagner ou o Sérgio, eles estão ganhando para presidir o Cruzeiro. Não é para fazer benfeitoria para você e para sua família e para amigo para te dar camisa, não. Então tem que ter muita responsabilidade. E o que me pareceu nesses meses todos de eleição é que o pessoal está preocupado se o Sérgio ganhar, eles querem que o Sérgio seja o presidente, que o Sérgio governe, que o Sérgio mande. Tem muita gente preocupada dele ganhar e depois o Perrella mandar no Cruzeiro. Essa é a preocupação de quem olha pelo Sérgio. E quem olha pelo Wagner é o contrário. Ele vai votar no Wagner, mas ele não quer que o Wagner seja presidente. Ele quer que ganhe, ok, mas que outros mais competentes administrem o clube. É a impressão que me passou e eu não vou ficar aqui em cima do muro. Eu, se fosse conselheiro, eu votaria no Sérgio Santos Rodrigues, porque eu achei o Wagner despreparado. Despreparado, não deu a cara, só deu a cara aqui,
passou um carão aqui, porque a participação dele no BH Esportes foi muito ruim, se mostrou completamente despreparado para ser presidente do Cruzeiro. Eu sei que para ser presidente você tem que se cercar de boas pessoas, ele tem muita gente boa ao redor dele, mas ele, Wagner, me passou a impressão de estar totalmente despreparado para ser o presidente do Cruzeiro. Tomara que tenha se preparado depois que sentou aqui nessa cadeira que eu estou sentado, no BH Esportes. E o Sérgio Rodrigues veio aqui e me mostrou ser muito preparado para ser o presidente do Cruzeiro. É uma opinião de um jornalista que não é conselheiro, que não vai votar. Mas eu tenho que dar minha opinião, eu estou dando. Muito bem. Nós vamos passar para o Atlético aqui, mas como o Eduardo me chamou de chato, falou, eu e todo mundo, me chamou de chato, eu vou falar assim, olha, veja bem, eu exijo do profissional de qualquer segmento que seja profissional. Eu conheço um cara que foi trabalhar ontem e ele não aguentava andar. Não aguentava andar. Não aguentava sair da cama. E ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar. Então o jogador ganhou a Copa do Brasil, não dá a ele o direito de festejar nada no dia de jogo. Não dá a ele o direito de festejar nada no dia de treinamento. Festejar no dia que festeja e depois vá cumprir a sua obrigação, porque você ganha para isso. E ganha bem para isto. E ontem, determinados jogadores do Cruzeiro não fizeram isso. Inclusive o treinador. Se deitaram em berço esplêndido. Ganhou a Copa, então sai do campeonato. Não precisa mais, já não tem mais, não está almejando mais nada. Sai do campeonato. Sai. Entrega para o juvenil, para os juniores ficar treinando. Bota outro time para ganhar, um outro time para jogar. Mas é profissional, vai jogar e vai ganhar. Não tem nenhuma justificativa ganhar a Copa do Brasil e relaxar. Não tem. Para mim, em segmento nenhum. O cara é ou não profissional. O Cruzeiro foi uma vergonha. O Cruzeiro foi uma vergonha. Ontem não viu o jogo. Não está vergonha. Eu cobrei do Cruzeiro ontem e vou continuar cobrando. O Cruzeiro ontem não jogou para ganhar do Corinthians. Não jogou. Ele poderia ter vencido o Corinthians. Você não viu o jogo. Ele poderia ter vencido o Corinthians. O técnico do Cruzeiro acovardou, meteu 3 volantes e tomou o empate. Afonso, eu acho o seguinte, entendeu? Se o Cruzeiro estivesse jogando com o Corinthians ontem, com amplas possibilidades de ser o campeão brasileiro, com 2 ou 3 pontos atrás do Corinthians, eu acho que é uma coisa, é um comportamento que o jogador tem. Agora, para fazer diferença de ficar em segundo lugar, terceiro ou sexto, não faz diferença nenhuma. Então eu acho que o Mas isso aí você já falou, Zé. Eu acho que o Cruzeiro tinha que jogar para ganhar, ele jogou para ganhar, começou ganhando. Não jogou para ganhar. Ficou ganhando até no final do jogo. Você tem que decidir. A culpa foi dos jogadores que não levaram a sério ou do Mano Menezes que mexeu mal? Eu disse dos dois. O Mano Menezes mexeu muito mal. Afonso, porque primeiro ele entrou com Sobis e com 20 minutos poderia ter tirado. Mas se ele mexeu mal, que aqui, culpa tem a festa da cara, eu estou dizendo, porque você chamou o pessoal de chato, eu me incluí, porque você justificou dizendo que o Cruzeiro cumpriu a missão que ele se propunha. É entrar na Libertadores, já que título você entende que você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a cobrança do jogo 3 dias depois, eu falei que as coisas vão voltar pro trilho. Não, mas você falou que... Não é 3 dias depois, mas não. Aqui, mas eu fui realista, o Campeonato Brasileiro vale mais nada pro Cruzeiro. Mais nada. Se o Cruzeiro jogasse na quarta, eu ia cobrar do Cruzeiro na quarta, na quinta, do mesmo jeito que eu estou cobrando agora. O discurso é bonito. Do mesmo jeito que eu estou cobrando. Na prática não vai. Peraí, um minutinho só. Na prática não eu gostaria de dizer, o seguinte. Você vai repetir? O Cruzeiro jogou contra o Corinthians para disputar o 5º lugar ou 6º lugar, não o título. Se o Cruzeiro estivesse disputando o título, agora o Cruzeiro começou ganhando a partida. O jogo foi empatado com pênalti. O Mano Menezes procurou reforçar. O Mano Menezes procurou reforçar a sua equipe com jogadores mais descansados, faltando 7 ou 8 minutos para acabar o jogo. Agora, se houve uma penalidade máxima lá, não é culpa do Mano Menezes. Então, Zé. Eu acho que ele agiu. Agora, cada um tem sua opinião. Ele está lá dentro, nós estamos aqui você já deu a sua, me deixa dar a minha. Mas aí não, Aí não, ele é o técnico. Me deixa dar a minha. Enquanto isso, eu estou aqui na espera. Fala. Aquela história. Ô, Afonso, o que você está pensando é o ideal. É, a teoria. O mundo é assim, tem que fazer isso, tem que cumprir, mas não é assim. O cara vai para a noite, entra no clima e tal, festeja, e a vida não é assim na perfeição. Até que festejaram todos juntos, né, Maurício? A questão é essa. Agora, empatar com o Corinthians, poderia, como o Zé falou, que tá jogando todo mundo titular lá, sem
está enxergando a bola e tomar um empate, lance fortuito de pênalti e tal. Quer dizer, eu acho que recriminar o Cruzeiro por isso, a gente não deve recriminar, porque a gente tem que olhar o que ele já fez. Gente, que eu para não tô mim, recriminando o Cruzeiro, você está eu estou exigindo do Cruzeiro. Você está dizendo que o Cruzeiro deixou de ganhar. Ô, Maurílio, eu estou fazendo aqui uma colocação que 30 mil torcedores, não, 30 mil torcedores ontem foram ao estádio. Os torcedores foram ao estádio para ver o quê? Ressaca ou ver o Cruzeiro ganhar? A questão é que tem Mas o torcedor Cruzeiro de jogou, bom senso que compreende que o mundo é assim, tem outros que só querem ganhar. Mas o Cruzeiro Que jogou e não ganhou. respeita o outro lado. Lá também tem outro Mas lado. nós não se respeitar, não. O técnico enganou na substituição. O respeito é com ele vitória se fazendo acomodou. gol. dentro de campo. Poxa. Maurílio, o técnico falou. Não, ele falou Ninguém também, me contou, não, ele falou. Aquelas entrevistas ali, depende muito da resposta e depende da conveniência. Não, Mas o Cruzeiro teve ganhando o jogo É que o até jogo eu também, tava gente, controlado. olha aqui. Eu já O jogo tava concordei com controlado. vocês. Eu já concordei com você, com o Maurílio, com o Zobeto, com o Chefe. Já concordei com todo mundo. Mas vou ficar com a minha opinião, Pelo ponto. amor de Claro, Deus, você o pode ter Cruzeiro, opinião. o Cruzeiro acaba de ter uma conquista Zé Alberto, maravilhosa. você já falou, agora vamos falar do Pois é, Atlético. mas só com o O Cruzeiro tem uma Eduardo não conquista começou. maravilhosa. Maurílio, Agora vamos meter o pau no técnico? Atlético. O Atlético, eu falei pouco do Atlético aqui no Introite, porque o Oswaldo de Oliveira simplesmente mexeu com a cabeça dos jogadores. Então, você, o Atlético está cheio de estrela e estão nessa situação aí. E vou dar uma palmatória para você, porque eu acho que o Micali pisou na bola. Eu defendi. Eu até esqueci desse ponto aí, que tem gente aqui que defendeu Eu o tenho- Micali eu tenho como ponto- se o Micali fosse o maior treinador do mundo. Não, mas é porque eu não faço pré-julgado. Eu acho que ele tinha que ter chance de mostrar o trabalho dele, porque ele tinha credencial para isso, e até porque ele é cria do clube. Estava lá dentro há mais tempo, já tem um passado lá dentro. Mas ele começou a se alvorar, a barrar o Robinho, botar jogador que não estava nem treinando. Quer dizer, eu acho que o ciclo dele foi ruim. Agora, o que o Oswaldo de Oliveira fez em 2 dias? Simplesmente mexeu com a cabeça dos jogadores. E o que eu falei aqui também foi que o Atlético se comportou de acordo com o ritmo. Foi para lá, atrás, fez um golzinho no escanteio lá, na retranca, contra-ataque, ganhou. Para se soerguer um time grande é desse tipo, vai ganhando moral gradativamente. É que o Oswaldo de Oliveira fez. Ele não vai entrar dentro de campo e nem teve tempo para trabalhar. Agora, o Atlético tem que viver disso aí, porque também não tem Maurílio, mais a nada a disputar. Eu não vi o jogo também. Você falou do Micali aí. O Micali foi o maior erro da gestão do Daniel Nepomuceno desde que ele assumiu o Atlético. E foi uma indicação do André Figueiredo, que foi o segundo maior erro da gestão do Daniel Nepomuceno. Ele errou colocando o André Figueiredo como diretor, aceitou a sugestão do André por o Micali ser o técnico do Atlético e aí cometeu o maior erro. O Alexandre Calil usava uma palavra que é dar carinho a jogador. Com o Ronaldinho Gaúcho, ele falou que deu carinho pro Ronaldinho Gaúcho. E outros jogadores. Você lembra disso? O Alexandre Calil falava muito isso. O Rogério Micali chegou com a cinta, com a fivela e bateu no Robinho, no Fred, bateu de frente, fez uma borrosqueira no Atlético, acabou com o grupo do Atlético, a alegria do grupo de jogar bola. Isso existe no futebol, a gente sabe. E o Atlético desandou. Eu não vi o jogo, só analisando os últimos jogos de Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos doou 1. Vem caindo no Campeonato Brasileiro, assim como o Micali conseguiu bons jogos e bons resultados, o Oswaldo Oliveira foi lá e conseguiu um ótimo resultado, 2-0. Não vou aqui desmerecer a vitória do Atlético, só estou dando um banho de realidade. O Atlético, algo que eu fico batendo aqui há muito tempo, o Atlético precisa de sequência de bons jogos e bons resultados. Foi só um. Eu vou esperar mais para ver. Eduardo, Que bom que já teve o Eduardo, primeiro. Uma coisa que eu sempre falei aqui nos jogos anteriores do Atlético, que o Atlético atacava como sempre, perdia gol como sempre e não ganhava o jogo como sempre. Ontem foi o contrário. O Atlético teve, me parece, 2 chutes a gol só. Tanto que o Everton quase não trabalhou no jogo de ontem. E o Atlético fez 2 gols e ganhou o jogo. Agora, concordo plenamente com você. O Micali também ganhou o jogo aí e todo mundo achou, agora o Atlético vai deslanchar. O Atlético precisa manter uma sequência. Ganhar um jogo só não representa nada para o time do Atlético. O Atlético está com 34 pontos, está mais perto da zona do rebaixamento do que do G6. Então, ele precisa engrenar no futebol. Hein? Acho que não tá, não. Ué, o Atlético está a 7. Deu uma aliviada o Atlético, deu uma O aliviada. Atlético está a 6 pontos do G6 e a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então está mais perto da zona Ele do ainda rebaixamento. briga para não cair. E briga para não cair. Então, o Atlético precisa agora encontrar um padrão de jogo,
certo? É encontrar vitórias, o Atlético tem que buscar vitórias a partir de agora, para que ele possa buscar aí, porque eu acho que vai cair no G8 isso aí, porque já o Cruzeiro está abrindo uma vaga, o Flamengo pode ganhar a Sul-Americana, o Grêmio pode ganhar a Libertadores, e o Atlético está no G8. Mas tem Ainda faltam 36 pontos para serem disputados. Eu acho que o Atlético tem todas as condições de ficar no G6, G7, por aí. Peraí, Alberto, só um minutinho. Mas Então, ainda briga outra pra coisa não que eu não cair, entendo. Outra coisa que eu não entendo. O Zé Alberto está justificando que faltam 36 pontos a serem disputados e que o Atlético pode chegar. Se faltam 36 pontos para ser disputado, por que o Cruzeiro não pode chegar? Ser O campeão Cruzeiro brasileiro. não pode chegar porque a diferença é muito grande. Aí é do Atlético. Mas a diferença E a do Atlético? a diferença do Atlético pro G6 ou pro G5 é de 2, 3 pontos. Não, 6. 6 pontos. 6. Mas a diferença do Cruzeiro pro campeonato é de 14. Não, mas o Santos é de 7. Afonso, mas eu tô O falando... Santos é de 7. Tô falando Cruzeiro. Ah, mas eu tô te dando... O Cruzeiro o que não tem a menor Você já chance. botou o Corinthians O campeão. Cruzeiro não tem a menor chance de Você ser já botou o campeão Corinthians brasileiro. campeão. Agora os outros têm, mas o Cruzeiro não tem. Agora estou dizendo do Atlético. Estou falando que o Atlético tem chances para poder chegar ao G6, sim. São 36 pontos. Ele tem que ganhar 24 Agora, pontos, A vitória Zé. do jogo de ontem contra o Atlético do Paraná foi uma vitória muito boa, excelente, 3 pontos maravilhosos. Agora, eu sinto ainda que o Oswaldo Oliveira, um trabalho que ele fez foi mexer com os bris, o Robinho. O Robinho joga bem, sabe jogar, bate muito bem na bola, bateu muito bem na bola no momento que fez os 2 gols. Agora, com o Fred, por exemplo, ainda não resolveu nada, porque o Fred jogou muito mal. Agora, acontece o seguinte, eu sinto, não sei porquê, talvez, não entendo bem isso, mas eu sinto o Atlético um time sem força. Sem força, um time que não corre mais atrás da bola, não briga para ficar com a bola. É um time que joga aquilo naturalmente para que os gols saiam. Eu acho que o Atlético precisa de ter mais força. José Alberto, eu até acho que, ó, diferente do que eu falei do Roger, diferente do que eu falei do Micali quando chegou aqui no Atlético, eu até acho que o Oswaldo de Oliveira, até pela experiência, como eu falei semana passada, na gíria que todo mundo fala e a palavra que todo mundo usa, vou usar mesmo, boleiro, sabe conversar, sabe tratar o jogador, talvez saiba dar o carinho que o Eduardo falou, que o Calil falava. Então, o Atlético ontem foi diferente, gente. O Atlético de ontem não foi o Atlético do Micali. Isso pode falar, mexeu com o brilho, mexeu na cabeça do jogador, mas eu vi ontem direção, pulso, entendeu? Comando. O que eu não via no Atlético, porque não tinha nenhuma diferença. 2 dias, pouco é pouco. Eu não estou falando de futebol dentro de campo, não, Eduardo. Eu estou falando da postura do jogador. Qualquer um treinador ontem, a partida que o Casares estava fazendo, ontem tiraria o Casares do time ontem, entendeu? E ele manteve o Casares, ele manteve o jogador, ele deu autonomia. O Fred, nas 2 últimas partidas, ele não fez gol, mas é um Fred diferente. Afonso. Que está lutando. Então por que você critica o Mano quando ele mantém o Sobis? Peraí, Afonso. Ué? Não tô falando. O Sobis não joga nada. O Sobis não Mas joga o Fred nada. tá jogando há quanto Não tempo? tô falando que o Fred tá jogando. Eu tô falando O Sobis que o Fred tá esse ano. lutando. Isso não O é- Sobis não luta. Peraí. Isso não é opinião, é informação. O Micali tinha sérios problemas de relacionamento com o Fred e Robinho. Ele saiu. Ontem vocês estão falando que o Fred fez um bom jogo e o Robinho marcou. Não, dois mas ele gols. lutou. O Fred lutou dentro de Mas campo aqui, ontem. Ele marcou. Flávio, quando Flávio, você tem gostaria de problema dar de uma palavrinha pro relacionamento, América. o jogador, ele joga pro treinador também. Joga. Eu gostaria Quando de você dar tem uma problema com o palavrinha do treinador, América. o jogador entra com a preguiça em campo. Então, gente, o Atlético é mais importante que o América, né? Vamos falar do Atlético. Depois o América, se der, no próximo programa eu falo. Eu acho que o jogador, ele tem que dar uma satisfação. O Robinho já trabalhou com o Oswaldo, tem um bom Conhece relacionamento o com o Oswaldo. E jogou pelo Oswaldo. Agora, você não gosta do Afonso. Aí tá aqui no programa, claro que é diferente a situação. Você não vai ter a mesma disposição para trabalhar com ele com alguém que você gosta. É normal, no futebol isso é mais exacerbado. Trabalhar em equipe, em grupo, isso acontece muito, gente. E o Atlético, eu acho que isso ficou muito claro. Repito, eu não vi o jogo, mas parece que está muito claro esse problema de relacionamento do treinador que saiu com alguns jogadores em campo. Isso foi um tremendo erro da diretoria do Atlético. Maior deles, eu acho. Um tremendo erro da diretoria do Atlético, porque, gente, Micali, ele vai ficar desempregado o resto da vida. A menos que ele volte para a categoria de base. Eu não estou falando contra o homem, contra a figura humana, não. Estou falando contra o profissional treinador. Vai ficar desempregado o resto da vida. Aposto. Ou senão vai dirigir uma Série C ou uma Série D. Infelizmente não tem mais tempo. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. 7.889, o público.